Eu não sei se você sonhou hoje à noite. Alguém teve algum sonho, consegue lembrar? Não vou pedir para ninguém contar, não fique envergonhado. Geralmente eu não lembro o que eu sonho. Geralmente, eu não sei o que acontece, mas eu não lembro. Mas esses dias, eu tive um sonho que eu não sei se posso dizer que é um sonho ou um pesadelo. Eu sonhei que era o casamento do meu filho e eu não estava preparado. Eu não preparei nada para falar naquele dia. Acho que é um pesadelo, né? E isso vai acontecer esse ano. Então acho que por isso que eu já sonhei, talvez para me preparar também. Mas você já pensou que Deus também sonha? Já pensou? Não que dorme. A gente sonha acordado também, não sonha? Você não sonha acordado? Os melhores sonhos que a gente tem são os sonhos que a gente sonha acordado. E esses sonhos são mais importantes. Mas não sonhe sozinho. E é sobre um sonho que eu quero falar para você. E eu não quero sonhar esse sonho sozinho. Acredito que, primeiro, é o sonho de Deus. E então, nós podemos fazer juntos. Deus está nos chamando para realizar esse sonho juntos com Ele. Deus tem um sonho. E no final do ministério de Jesus, Ele poderia ter dito tanta coisa, não poderia? Ele não poderia ter dito como ser feliz? Ele poderia ter dito qual o segredo da vida? Ele poderia ter dito a igreja correta é? Mas Ele não falou. Você lembra quais últimas palavras de Jesus? Ide para o mundo todo, pregar o evangelho a toda criatura. Basicamente é isso que Jesus disse. E é o que nós tentamos de várias maneiras obedecer. Bom, vamos continuar tentando obedecer o sonho de Jesus. Não será fácil, mas com certeza possível. Se você pode lembrar, em Atos capítulo 16, versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo teve um sonho. Eu acho que ele não estava esperando por aquilo, mas ele estava já dentro daquele objetivo. Durante a noite, diz a passagem, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé, lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Veja essa súplica: passe a Macedônia e ajude-nos. Alguém pedindo para ele ir pregar o evangelho. Deus colocou esse sonho no coração do apóstolo Paulo. E ele começou a obedecer. A continuação da passagem, se você pode acompanhar, ele diz: depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Então essa foi a conclusão que eles chegaram, que Deus queria que eles fossem para a Macedônia pregar o evangelho. Quanto tempo eles demoraram para fazer isso? Nada, eles entenderam a vontade de Deus e foram imediatamente pregar o evangelho para aquelas pessoas. Se você então entender que Deus está te chamando, e acho que está chamando a todos nós, se você lembra o que Pedro fala, nós somos especiais para Deus, raça eleita, sacerdócio santo, nação exclusiva de Deus, mas com um objetivo só: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi para isso que Deus nos chamou, cada um de nós aqui. Então, nosso objetivo também é pregar. Eu recebi uma mensagem essa semana. Parece o mesmo tipo de mensagem que nós ouvimos que aquele homem da Macedônia fez para o apóstolo Paulo. Essa mensagem diz o seguinte: querido irmão, mande os contatos dos irmãos da Igreja de Cristo para eu começar a me comunicar com eles, para a gente ter uma igreja em Porto Velho o mais rápido possível, antes que Jesus volte. Olha só, é uma capital do país que não tem uma igreja de Cristo, por incrível que pareça, ainda não tem uma igreja de Cristo. E ele diz no final: aguardo resposta. Quando nós vamos responder? Antes que Jesus volte, de preferência, como ele apela. Ele está suplicando aqui. O nome dele é Jean, de Porto Velho, lá em Rondônia. Quando é que nós vamos responder pedidos como esse? Qual o seu sonho? Eu não sei qual o seu sonho, eu não sei se você sonha ser feliz. Tem muita gente que dá muito valor à felicidade. Eu quero é ser feliz. Tem muita gente que dá valor ao dinheiro. Eu quero ter dinheiro. Todo mundo quer ter dinheiro, ainda que dinheiro não traga felicidade. Alguém aqui acredita que dinheiro traz felicidade? Levanta a mão. Vocês não acreditam? Então me deem seu dinheiro e sejam felizes. Bom, esse é outro papo. Viajar bastante é outra coisa que as pessoas planejam, né? Se divertir muito é outra coisa que as pessoas planejam.
Onde é que está o reino de Deus na sua vida? Não foi Jesus que disse: coloque o reino em primeiro lugar e a sua justiça? E as demais coisas, aquelas coisas que ele mencionou, seriam colocadas nas nossas vidas por ele? Nós confiamos quanto nisso? É difícil muitas vezes confiar de fato. Jesus faz uma pergunta lá em Marcos 8:36. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. O sonho de Jesus, o sonho de Deus é: vão para o mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Por isso mesmo eu quero apresentar para vocês, para servir a igreja como reino de Deus, Colheita Brasil. É um folheto que vocês já começaram a receber, e aí tem um plano para nós começarmos a plantar igrejas no Brasil, a nós começarmos a responder os apelos, as súplicas de pessoas, e essa é uma das mensagens que eu recebo. Há uns 2 anos aproximadamente agora, eu comecei um site, que é igrejadecristo.com. É um portal da igreja, lá você encontra muitas informações, e quase todo dia você encontra um artigo novo lá. Muitos colaboradores, eles colaboram do Brasil inteiro, e eles colocam mensagens lá. E eu comecei a receber então pedidos de lugares remotos do Brasil, pessoas pedindo para estudar a Bíblia. Nós até começamos um grupo de estudos pela internet para tentar servir essas pessoas. O que nós queremos é tornar a igreja de Cristo o que nós cantamos. O que nós cantamos? Somos um no Espírito, somos um no Senhor. Que seja sempre assim. Se realmente nós somos unidos, devemos nos unir para pregar para essas pessoas, ajudar financeiramente a plantar igrejas onde a gente ainda não tem, voltar às nossas origens. E as nossas origens começou por missões. A Igreja de Cristo no Brasil começou por missões em 1961. Antes disso mesmo, lá em 1946 já vieram missionários lá para o Nordeste. Infelizmente não subsistiram aquelas congregações, mas a partir de 61 nós somos exemplo dessas congregações que subsistiram. O sonho contagiou muitas pessoas e nós começamos a plantar e ver muitas igrejas. Temos igrejas nas 5 regiões do país: Norte, Sul, Leste e Oeste. Temos igrejas em todas as regiões, mas não em todas as capitais. Nossa origem é missões, nosso DNA é missões. Então agora chegou a nossa hora de fazer isso. Nós temos inclusive uma equipe, né? Aqui nós temos uma equipe, entre eles, alguns deles que vocês podem ver cantando aqui. São formados pela Sercris, estão se preparando para ir para Boa Vista. Mas como que eles vão chegar lá? Com a Igreja de Cristo apoiando eles. E nós somos a Igreja de Cristo que vamos apoiar eles. São 6 capitais que ainda não tem uma Igreja de Cristo. Goiânia, 1.300.000 habitantes, e não tem uma igreja de Cristo que prega o evangelho verdadeiro. Porto Velho, 500.000 habitantes. Teresina, 860.000 habitantes. Macapá, Boa Vista, Rio Branco. Sabe quantas pessoas só nas capitais? Quase 4 milhões de pessoas. São nossos irmãos brasileiros e que precisam de nós agora. 6 capitais não tem. E nós, juntos, podemos plantar uma congregação onde ainda não tem. Deixa eu te mostrar ou dizer para você, talvez eu consiga mostrar da mesma forma que eu tentei aqui. Somos aproximadamente 300 congregações. Aproximadamente, talvez mais, talvez menos, mas bem perto disso. 300 congregações nós temos no Brasil da Igreja de Cristo. Nós temos uma média de frequência de 45 membros cada congregação. É um levantamento também que nós temos. Somando 300 vezes 45, dá quanto? 13.500 membros. Parece pouco, mas quantas pessoas Deus precisa para mudar o mundo? Uma. Foi sempre assim. Noé, Moisés, José, antes lá da história, né? Nós temos Davi, nós temos Jesus. Sempre uma pessoa é o que precisa. E nós somos 13.500 pelo menos. Mas vamos pensar em 50% desses membros. Daria 6.750. Façamos de conta que nós pensamos para cada um ofertar somente R$150 por ano. Uma vez por ano. Uma vez por ano. 6.750 vezes R$150 por ano. Quanto nós teríamos? Se nós investirmos R$150 cada um de nós, pensando em metade dos nossos membros da Igreja de Cristo no Brasil, nós teremos dinheiro para plantar congregações.
E a cada ano nós vamos começar a repetir. Vamos fazer isso um dia, nós escolhemos para fazer isso nesse ano. Dia 10 de novembro. 10 de novembro nós vamos fazer uma oferta especial em todas as congregações da Igreja de Cristo que a gente conseguir falar. E é por isso que eu vim para o Enfoque, porque eu sabia que eu ia encontrar pessoas de várias congregações do estado aqui. Então eu pensei exatamente nisso, encontrar vocês para dizer para vocês: levem essa notícia, que nós vamos plantar igrejas com a graça de Deus, com a força de Deus. O Brasil está em crise? Ótimo, é o melhor momento. Sabe quando foi o melhor momento para plantar a Igreja de Cristo? Foi há 50 anos atrás. Sabe qual é o segundo melhor momento? Hoje. Se o Brasil está em crise, nós podemos falar: Deus foi quem fez. Nós não podíamos, nós estávamos em crise, mas Deus fez. Se nós fizermos, Deus estará fazendo. E nós vamos repetir isso todos os anos. O empresário, ele queria que sua empresa crescesse, como nós queremos que a igreja cresça. E ele contratou um consultor. O consultor falou para ele: eu cobro 15 mil euros, vezes R$4, lembre-se disso. Ele falou: tudo bem, é caro, mas eu vou pagar. E o consultor dele falou para ele o que fazer. Deu tão certo, a empresa cresceu tanto que ele voltou para o consultor e o consultor falou: agora eu cobro 30 mil euros. Ele falou: tá bom, eu pago. Aí o que eu faço agora? O consultor falou para ele: repete o que você fez. Pronto. É a mesma coisa que nós vamos fazer. Se nós queremos atingir todos os estados, vamos repetir todo ano. Doe uma vez, R$150. Você pode ver aí no folheto que você recebeu, já tem uma conta. Você pode até começar se você quiser, não precisa esperar dia 10 de novembro. Mas essa conta é de uma congregação lá em Campo Grande. São os presbíteros que estão cuidando desse dinheiro para que ele vá para missões, vá para aquela equipe missionária que vai para Boa Vista. Com nossa ajuda, eles vão conseguir. É uma oferta nacional que nós vamos fazer para missões, para ajudar o nosso povo. E juntos nós podemos plantar uma congregação em cada estado, porque Deus disse que nós podemos, porque Deus é infinitamente mais poderoso do que nós podemos pedir ou pensar, conforme o poder dele, que está em nós. Efésios capítulo 3, versículo 20 e 21 fala: a ele então seja a glória, a graça e tudo mais na igreja, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele termina dizendo: amém. Não vale a pena nós fazermos? Vale a pena de fato. Nós temos aquele programa que eu mencionei às quintas-feiras, você pode assistir. Nós vamos continuar falando sobre este plano e sobre muitas outras coisas da igreja, a gente fala lá. Nós temos um lema que diz: comunhão a uma tela de distância. Na verdade foi a Márcia Cruz que deu esse lema pra gente, e a gente gostou tanto. Márcia, tá ali. Obrigado, Márcia. E a gente gostou tanto que é o nosso lema: comunhão a uma tela de distância. Um programa ao vivo que nós temos todas as quintas-feiras, às 21 horas. Você pode conversar com a gente responde, manda mensagem, etc. A gente responde. Você vai gostar dos temas que a gente vai falar, vai gostar de ver as congregações lá. Você lembra dos macedônios? Paulo teve um sonho com os macedônios. Um tempo depois, tinha uma grande fome na igreja lá na Judéia. Aí os coríntios, eles pensaram: por que a gente não ajuda? Todas as igrejas de Cristo ajudam. Foram os coríntios que tiveram essa ideia. Aí o apóstolo Paulo falou: boa ideia. Ele começou a passar essa ideia para todas as igrejas, como nós estamos fazendo com o Colheita Brasil agora. Aí os macedônios eram extremamente pobres. Você entende o que é isso? Eles moravam na favela, acho que eles não tinham nem casa. Você sabia que milhões de indianos, eles vivem, nascem, moram e vivem e morrem na rua, nunca vão ter uma casa nas suas vidas? Os nossos irmãos da Macedônia talvez fossem assim, eram extremamente pobres. Mas é aqueles mesmos que pediram em sonho para o apóstolo Paulo ir lá pregar o evangelho para eles. Mais tarde, eles pediram para participar. Todo mundo estava fazendo coleta, mas não vamos pedir para os macedônios não, eles são extremamente pobres. Nada disso. Eles falaram: nós queremos participar e nós vamos participar. Tanto que eles participaram. E eles deram mais do que eles podiam. Você já deu na coleta desse jeito? É o jeito daquela mulher viúva. Eles deram mais do que podiam. A pergunta é: por quê? Eles eram extremamente pobres, por que eles deram dessa forma? A passagem explica. Isso é 2 Coríntios capítulo 8, versículo 5 diz: eles deram
porque primeiro eles deram seus corações a Deus, depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe? A igreja de Cristo, como disse Ronaldo aqui na hora da coleta, tem dinheiro. O problema, na verdade, é a solução. Está no coração dos irmãos. Está no seu coração plantar igrejas de Cristo, lugares distantes que você nunca vai poder ir talvez, mas o seu coração pode ir. Deposite o seu coração, uma vez por ano, R$150, é o que precisa. Muito pouco, como disse o Edivaldo, faça mais, faça mais. Deposite o seu dinheiro lá no céu. Tudo que a gente tenta agarrar nessa vida, a gente vai perder. Tudo que você colocar nas mãos de Deus, você sempre vai ter. Oferta é isso, colocar nas mãos de Deus. Colheita Brasil. A intenção, nossa intenção, é sonhar juntos. Sonhar junto com Deus. Porque o sonho de Deus é ir para o mundo todo, pregar o Evangelho a toda criatura, até que Jesus volte. E nós estamos fazendo isso. Nós estamos plantando sonhos e plantando igrejas de Cristo. Então, como diz Efésios capítulo 3, versículo 21, a Ele seja glória em Cristo Jesus na igreja, para todos sempre. Amém. Muito obrigado.